Muito boa noite, mulherada linda. Estamos retomando a segunda temporada do Balaie Podcast e hoje o assunto é do interesse de ambos os sexos. Dia 6 de setembro é comemorado o Dia do Sexo. Vocês sabiam? Então, imagina só, o assunto está interessantíssimo. Essa data veio para celebrar o relacionamento, a sexualidade, a educação sexual. Então, altos papos aqui com duas pessoas super interessantes. Eu sou Clícia Quadros. Eu sou Bianca Coelho e hoje nós estamos aqui com a Thalita Teixeira e a Alice Gonçalves. A Thalita, ela é fisioterapeuta pélvica e a Alice, massagista tântrica. Bom, vamos passar a palavra para elas então. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui de novo para a gente falar sobre esse tema tão importante, tão necessário para toda mulherada, principalmente, né? Pra gente quebrar alguns tabus, conversar disso de uma forma um pouco mais leve, né, gente? Boa noite, eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder desmistificar um pouquinho sobre a massagem tântrica e trazer esse assunto tão importante e tão para a mulherada. E também para os parceiros que vão ser beneficiados por isso também. Sim. Ô, Alice, conta um pouquinho pra gente, então, por favor, o que é a massagem tântrica? Bom, para falar um pouquinho de massagem tântrica, a gente tem que trazer um pouquinho sobre o que é o Tantra, né? O Tantra é uma filosofia de vida, é uma filosofia milenar que vem da Índia. E dentro do Tantra são preceitos, é como você se veste, é como você se porta, é o que você come. E o Tantra prega que através do prazer sexual, você consegue acessar o divino. Então, nada mais é do que uma conexão corpo, mente e espírito. A massagem tântrica é algo novo, tá? Dentro da história do Tantra é algo novo. O Deva Nishok, que é um brasileiro, foi para a Índia na década de final de 80, 90, pegou todos os preceitos, Osho e fez o que hoje nós conhecemos como a massagem tântrica, juntou essas técnicas e fez a massagem. Então, hoje, o que se pratica de massagem tântrica é o que a gente chama de neotantra, que é diferente do tantra milenar, mas com preceitos também da filosofia. Perfeito. Thalita, conta pra gente um pouquinho como que você consegue ajudar a mulherada que tem alguma disfunção sexual, pensando em assoalho pélvico, porque isso é muito importante. Hoje a gente sabe que muitas mulheres têm dor na relação sexual. E a relação sexual não é prazerosa para ela, e isso é inadmissível, porque ter dor na relação não é normal. Então, o que essa mulher consegue fazer? O que a fisioterapia vai ajudar ela? Quando a gente pensa especificamente em dor, a gente tem que lembrar que o assoalho pélvico ele é formado por músculos. E como qualquer outro músculo do nosso corpo, a gente tem a tendência em deixar essa musculatura mais rígida. E quando eu tenho essa rigidez, eu perco essa elasticidade, eu tenho essa alteração na função muscular, principalmente pensando em relaxamento. E aí essa mulher sente desconforto em qualquer tipo de penetração. Então a gente tá falando especificamente no sexo, mas se é uma mulher que faz um exame ginecológico, tenta usar um absorvente, uso de um exame de ultrassom, usar um acessório, um vibrador, ela também vai ter esse desconforto, né? Então, nós na fisioterapia, a nossa função é estabelecer o nosso objetivo é restabelecer a função dessa musculatura, né? Então, se ela tem uma rigidez, eu quero melhorar esse tônus, eu quero devolver elasticidade, devolver flexibilidade, porque é isso, sentir dor não é normal, não é falta de ter alguém que saiba fazer, não é falta de tomar um vinho, de relaxar, é uma questão física mesmo, de uma questão muscular, que é onde a fisioterapia vai atuar. Então, o sexo, ele tem que ser prazeroso para ambos. Então, muitas mulheres que sentem esse desconforto caem num ponto de sempre ceder ao prazer do outro. Então, ela não faz porque ela gosta, ela faz por uma obrigação, por cumprir uma tabela, e aí ela tem que entender que tem que ser prazeroso para ela também e que ele deve ser prazeroso para ela, né? Então, a partir do momento que você sentiu o desconforto,
alguma coisa tá errada. Seja, se você nunca sentiu, você sentiu uma vez. Se você não sente, sentir uma vez ou outra. Qualquer situação, nunca sentir desconforto vai ser normal. Então, a físio vai ajudar nesse contexto. Principalmente trazendo essa questão de restabelecer função. E trazer para essa mulher essa consciência de relaxamento, de região perineal, de entender a contração, de entender o contexto do relacionamento, de entender sobre pontos de prazer, de fases de excitação, ciclo de resposta sexual. Ela tem que entender como que isso vai trazer para ela a melhora dessa disfunção que ela tem. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse restabelecimento de função. E na massagem, Alice? Na massagem você também consegue atingir o mesmo objetivo que a Thalita acabou de falar? Sim, o Tantra ele vem de encontro, né, com essa base científica, porque no Tantra a gente vai trabalhar a percepção corporal. Então, como a gente trabalha o sinestésico, né, a massagem é muito isso, é trabalhar o sensorial, que eu falo que hoje que o maior objetivo da massagem tântrica é você melhorar o seu repertório sensorial, que com o tempo nós fomos ficando dessensibilizados. O nosso corpo foi ficando dessensibilizado. E até por questão de prazer, o nosso prazer também foi genitalizado. Então, a massagem tântrica vem para trazer essa reconexão com o seu corpo, trazer essa sensibilidade para o seu corpo todo, não só no genital. A Thalita trabalha com a físio, que vai diretamente no genital, na musculatura, mas o Tantra vai trabalhar o resto, o corpo todo, inclusive o genital, porque a massagem também é feita no genital. Como a gente trabalha com memória celular, então, assim, tudo que a gente viveu na nossa vida, a gente tem, o nosso corpo grava, né, como uma memória. Então, ali na massagem, a gente vai ressignificar muitas vezes o toque, a sensação. Então, isso ajuda indiretamente ou diretamente no relaxamento da musculatura, não só do corpo, mas também na região pélvica. Entendi. Ô, Alice, e assim, eu já fiz massagem tântrica e eu indiquei para uma amiga. Quando eu fiz, no momento do orgasmo, eu soltei uma gargalhada, tipo, foi uma coisa assim, foi maravilhoso. A minha amiga chorou. Ela chorou muito. Cada um responde de um jeito, Pode né? comentar um pouquinho Sim. sobre isso? Sim, o corpo, ele sabe sentir. E assim, aí o choro, o riso, são emoções que às vezes estão represadas. E às vezes no ápice ali do prazer, que é o orgasmo, né? Essa emoção, ela vem à tona. E cada um tem uma sensação diferente. Tem gente, exatamente isso. Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que grita, tem gente que geme, tem gente que trava. Eu ia dar um outro exemplo, que a pessoa sentiu dor. Aí é onde eu ia perguntar também se tem alguma correlação em relação... Tem também. Uma musculatura que não tem função, da mesma forma que eu peço um estiramento, a hora que eu tenho uma ativação muito significativa, porque no orgasmo eu tenho uma ativação muito grande de toda a genitália, mas também do corpo, num contexto geral. Então é uma descarga. Na hora que ela tem essa descarga de uma forma tão intensa, se ela se trava, ela aumenta ainda mais a tensão e o bloqueio daquela região. Isso pode responder como dor. Mas às vezes é uma dor boa. Às vezes não é uma dor ruim. Existem tipos de dor, tá? Então, assim, uma dor física onde você, sei lá, por exemplo, durante um ato de penetração, que você tem uma dor de estiramento por uma lesão, por uma musculatura que tá rígida. Eu tenho uma forma diferente de dor. Às vezes, o meu corpo traz dores que eu não sei explicar. Então, às vezes, ela traz o relato de ser uma dor, mas é uma dor que ela não consegue exemplificar, ela não consegue caracterizar. Então, sei lá, uma dor muscular, é uma pontada, é uma fisgada. Que dor que você sente? Eu não sei, é uma dor. Ela não sabe pontuar, ela não sabe dizer aonde é especificamente. Mas ela tem aquilo como algo represado, né? Que ela tá guardada dentro dela. Então, isso pode ter associações com questões psicoemocionais, que o Tantra entra bastante sobre isso, mas na físio a gente pede muito uma associação terapêutica da psicoterapia, né? Então, o acompanhamento com um psicólogo é extremamente importante, principalmente pensando em disfunções sexuais. Seja ela qual for, seja uma disfunção de penetração, mas seja uma disfunção para dificuldade de orgasmo, uma disfunção para alteração de sensibilidade, para um tabu, um bloqueio, esse
essa falta de permissão, Sim. né? Então, isso é muito psicoemocional. Sim. E aí na não adianta. psicossomática a gente trabalha bastante isso, né? Essa questão de até pontos, né, do nosso corpo. Tem o BMT, existem técnicas, né, para poder destravar isso. Porque, assim, é assustador, né? O número de mulheres que não têm prazer. Que tem algum tipo de disfunção sexual independente da causa. Chega a 50%. E aí, se você pensar numa porcentagem, a mulher nunca ter tido um orgasmo, é triste, né? É triste. Só que eu acho que grande parte dessas disfunções sexuais tá na cabeça. Muito. Não é físico, não é orgânico. É psicoemocional. Às vezes alguma coisa que aconteceu na infância, uma criação, não um abuso, nada, mas às vezes um jeito que ela foi criada, ela foi castrada desde muito cedo, ela não conseguiu se livrar dessa mentalidade, porque a cultura, nossa, é muito ruim para isso. A mulher ainda é muito podada e o homem exaltado, e isso aí tem que mudar, né? Tem que mudar, porque a gente lutou tanto, rasgou sutiã pra estar ali e... na questão sexual, não vai ser desse jeito. Por quê? Você pode trabalhar, você pode cuidar de casa, você pode criar seu filho, mas a hora que vai falar na parte de diversão, de lazer, não, é só pro homem. Porque você não pode gozar, né? É bem isso. bem isso. Por que eu não tenho direito... A mulher perdeu o direito de gozar, igual o homem. Então, não, na verdade, ela nunca teve. É. Ela nunca teve. Ela começou a reivindicar agora. Agora, Eu acho que ela tá começando a tomar consciência agora desse direito, e não só direito, mas assim, pensando em qualidade de vida mesmo, né? Sim. Quando a gente pensa na Organização Mundial da Saúde, a sexualidade, quando não bem vivenciada, ela é um extremo, leva à doença, A doença, né? O adoecimento. Então, assim, é extremamente importante que a mulher se conheça e ela saiba dos seus direitos e ela busque isso, né? A busca é muito importante, porque saber do direito é uma coisa, buscar esse outra. direito é outra. Mas a gente vê muito isso. Em consultório, o relato de muitas delas eu sei. Tanto que sozinha eu consigo ter um orgasmo tranquilamente, eu vivencio uma sexualidade totalmente diferente de quando eu estou com alguém. Parceiro. Quando eu estou com uma parceria junto de mim. Então, elas relatam isso. E aí, grande parte das vezes, você pergunta, mas por quê? É vergonha. É medo, é medo de ser julgada. Por uma coisa que ela pediu, por uma coisa que ela fez, pela sociedade machista que a gente tem, onde o sexo ainda é voltado ao ato de penetração. Sim. O sexo inteiro, quando você fala de sexo com a maioria, né, da sociedade, em questão cultural que nós temos, eles ainda trazem muito a relação que sexo é ato de penetração. E sexo é um sexo oral, uma masturbação, um contato, qualquer outra coisa, é sexo. é sexo. É intimidade, né? Sexo é É uma intimidade. sexualidade sendo ali desenvolvida. Desde que você haja tá a desenvolvendo. intenção, Aham. já é Exatamente. sexo, né? Exatamente. A partir do momento que você tem a intenção de se envolver intimamente com a outra pessoa, isso já é considerado sexo, né? É que as pessoas genitalizam. Então é isso, é Exatamente. pênis, vagina. Exato. Então, essa questão do sexo como penetração, isso dificulta muito para a maioria das mulheres, né? Porque a maioria das mulheres não sente prazer ou não tem um orgasmo com penetração. Até por uma questão, às vezes, funcional mesmo, de anatomia, que às vezes o pênis não chega no ponto G, ali na parte de dentro, né, da vagina, que faz com que essa mulher tenha um orgasmo. Ou no caso, por exemplo, de pessoas paraplégicas que acham que não podem mais ter vida sexual ativa. Por exemplo, eu tenho pacientes, não vamos entrar em assunto médico, mas pacientes que tiveram câncer de colo de útero, que faz radioterapia pélvica, acaba com a vagina. E aí ela acha que ela não vai mais ter vida sexual, mas você pode fazer sexo de outras formas. Você pode estimular isso, Mas não precisa nem ter. ir tão longe, Clícia. Desculpa te cortar. Se você for pensar na menopausa. Também. A mulher na menopausa não é nem uma questão. É o natural da vida. Não é, por exemplo, uma doença onde você teve que fazer um tratamento que te trouxe, entre aspas, situações que você não esperava. Toda mulher vai vivenciar a menopausa. Toda assim mulher. A gente espera. Né? Toda mulher vai vivenciar. E aí a menopausa, por si só, ela traz várias alterações para a região íntima, para o corpo e para a forma como essa mulher se vê. Muitas mulheres têm dificuldade de enfrentar o envelhecimento.
Elas não aceitam Não aceitam. entender. E, gente, todo mundo vai. Começa a partir daí, entendeu? Então, são Sim. coisas básicas. A gente tem os extremos de uma questão de alterações de doença e afins, mas o básico natural da nossa vida vai acontecer. É que eu acho que a gente tem que entender, eu acho que o conhecimento é extremamente importante, que assim, isso não é algo também que é da mulher, é o coletivo, né? A sociedade cobra da mulher o não envelhecimento. Exato. Na Então- verdade, é imposto pra mulher. Exatamente. Gente, teve uma vez, a Clícia presenciou isso comigo. Eu vou contar aqui pra vocês ouvirem essa atrocidade. Que falaram que mulher tem prazo de validade. Ouvimos essa ridículo, né? frase. Mulher tem Ridículo. prazo de validade. Foi exatamente E, isso que eu ouvi. infelizmente, não é uma frase pensar que é uma exceção. De Não. uma pessoa que tá falando, Não, mas as não. pessoas pensam Pensam isso. isso. Então, assim, por quê? Porque a mulher é vista como na idade produtiva, né? Reprodutiva, na verdade. Porque ainda o sexo, olha só, após séculos de evolução, ainda o sexo hoje é visto como ato de procriação. Sim. Então, o que tem valor? A mulher só tem valor quando ela está na fase reprodutiva. Então, quando ela entra na menopausa, para que ela serve? Sério. Então, ela já não tem mais aquela, o casamento, o que é visto? A idade é uma idade reprodutiva, então pessoas jovens se casam. Quando a gente pensa em casamento na terceira idade, ainda existe um tabu imenso. Sim, Tipo, sim. por que as pessoas vão se casar velhas? Ninguém entende, tá velho, vai casar Exatamente. por quê? Gente, Então, e aí as cobranças da sociedade vêm desde sempre, né? Então, ali a mulher, desde criança, ela é podada, a sexualidade da mulher, ela não é vivenciada, tá? A mulher não pode se explorar, ela não pode se tocar. E isso vai refletir lá na frente, na vida adulta, na hora que ela não sabe, nunca se olhou, nunca olhou a vulva, não se conhece. Então, se ela nem se olhou, você imagina se ela se tocou. Não, porque porque é natural, né, da criança na fase de conhecimento, Sim. tanto do menino quanto da menina, colocarem a mão Fase no fálica. genital. Fase A fálica. fase fálica. Só que o que a menina ouve? Tira a mão, Olha lá, é. todo mundo ouviu isso, né? Fecha a perna. Tira a mão, cruza as perninhas pra sentar. Isso é um tesouro, não pode fazer assim, não pode entregar pra qualquer pessoa. É. É só depois que São as casar. frases, sim. E aí, As tradicionais. Então, e aí você imagina, essa mulher é criada dessa forma, como aquilo é um tesouro, você tem que se valorizar, porque se você transar com várias pessoas, você não é uma mulher de valor. Isso Então, é o seu valor. o valor é colocado na sua sexualidade. Olha só. na sua Ou na- pepeca ou de na- ficar. Na sexualidade, Ou não na na vagina. ou na sua não sexualidade, na verdade, É, né? Na se sua você não for exploração. assexuada, você está Ótimo. sendo valorizada porque Exatamente. você tá ali guardadinha. E aí o homem, ele é super estimulado, né? Eu acho que hoje tem melhorado muito, porque antigamente ainda era muito pior dos pais levarem os meninos, né, para os prostíbulos e para ter o início da vida sexual. Hoje isso tem melhorado, os meninos, né, têm tido com namorado e tudo mais. Então, só que hoje tem uma outra questão, né? Que é a questão da internet. Sim. Hoje em dia, a sexualidade, os meninos estão iniciando a sexualidade por meio daqueles vídeos que as pessoas ficam transando durante 3 horas e numa performance absurda. E aí, o que acontece? Ele começa a se frustrar também, porque, gente, não existe isso, Sim. sabe? Ainda mais pensa num menino que acabou de entrar na fase da adolescência, vai transar com a primeira namorada. Ele não vai aguentar nada. Ele vai se sentir o quê? Ele vai se sentir um inútil. Aí, então, assim, acho que hoje a gente tá inserido num outro tipo de problema. Sim. Não tem mais essa questão de prostíbulo, eu acho que diminuiu muito mesmo. Mas essa questão, pelo menos, é o que tá chegando bastante no consultório. É que a sexualidade é tóxica, vamos dizer assim, é tanto prejudicial para a mulher, né, que é castrada, e para o menino que é super exposto. Sim. Então, assim, e aí, em algum momento da vida, essas duas pessoas que foram criadas completamente diferentes, Vão se envolver. elas vão se Elas vão se encontrar. envolver. E aí, para isso dar certo, é muita conversa, é muita paciência. Então, assim, É muita terapia. Mas né? é porque é uma fase que onde você começa um relacionamento, uma vida sexual, normalmente é uma adolescência. Vamos colocar uma margem ali de 16 a 18 anos. É onde entra muito a questão da conversa, tem a terapia, mas tem a questão dos pais, né? Então, assim, é onde seria o ponto principal desse adolescente, é ter a informação. Então, entender... As pessoas precisam entender
que educação sexual não é ensinar ninguém a transar. Sim. É, Pelo amor educação de totalmente Deus. diferente. É você falar sobre corpos, é você falar sobre sexualidade que não envolve sexo. Uhum. Envolve Sobre limite. personalidade, envolve desejo, envolve gênero, envolve tudo. Uhum. Então, a sexualidade, se você entra na definição, gente, sexualidade é um texto desse tamanho. Ela não fala sexo. Sexo faz parte da Faz sexualidade. Incluso, porque ele Aham. está incluso em tudo na nossa É. vida, né? Mas assim, a gente tem que começar a entender que a educação sexual ela é necessária nessa fase. Para que essas questões, todas que nós estamos falando, de autoconhecimento, de disfunção sexual, de vergonha, de queixa, de tabus e qualquer coisa, ela vai ser minimizada se esses adolescentes que estão iniciando uma vida sexual, eles tenham muito mais acesso a esse tipo de informação. E não terão acesso à informação ao TikTok, que são vídeos aleatórios, a pornografia, que é muito consumida no nosso país. Que é totalmente um desserviço, porque você olha, por exemplo, uma pornografia, ele é o auto voltado pro prazer masculino. Sim. E a mulher... A mulher só tá ali E você, sendo usada. Exatamente. eu na adolescência, o que eu vou fazer? Não sei. Você assiste um filme, o que você faz? Você só fica quieta. É. Você finge, você dá uma. Você faz um barulhinho ou outro, mas você é feita de gato e sapato. Você vira pirueta, Exato. você vai de um lado, você vai pro outro. Mas e o que você tá sentindo de tudo isso? Eu sei. Não sei. Então, mas eu acho que a mulher ainda pensa muito que ela não tem o direito de sentir prazer. Porque ela faz muito pra agradar alguém. Ela não acha que é Mas pra eu não acho que é ela. falta de Eu acho direito, que isso que ela não sente eu isso. acho Eu acho que é tá performance. tá Ela no foi inconsciente criada dessa coletivo forma. Isso, sabe? Pra- É o porque pra inconsciente você ter coletivo. o valor, quando você é mulher, você tem que ser como? Boa de cama. Não Não. necessariamente. Mas pensam sim, isso, por mas isso que é da assim, você tem performance. que ser uma mulher que seja quietinha, que não se imponha. Você tem Gente, a é mulher aquela pra frase. casar Não, e é a... aquela frase. É. Você tem que ser uma dama na Na sociedade e sociedade, uma uma puta puta na na cama. cama. Eu É. ouvi isso várias e Então, várias vezes. mas a maioria das mulheres não é assim. Mas Entre não, quatro paredes. mas não é todo homem que tá preparado, porque eles falam que querem uma puta na cama, mas Mas na hora não que a chega esposa ele deles é a também. esposa É bem dele, assim. aí opa, Aí, peraí. aí entra naquele assunto, né, que a gente falou, já comentamos a respeito disso. Nossa, mas onde você aprendeu isso, né? É aquela coisa assim. Exatamente. Como que você tá sabendo fazer Então, isso? mas você sabe por que tudo isso? Falta de comunicação Sim, interpessoal, gente. sim. Então, assim, são duas pessoas que convivem juntas, mas que não têm um relacionamento. Porque relacionamento, pra mim, é você discutir, é você questionar, é você falar o que te incomoda, ouvir o do outro, entendeu? Não simplesmente, tá junto, aí um sai pro trabalho, outro sai, volta de noite, daí toma banho, fica lá na cama, espera, vai, faz sexo. Então, falta um envolvimento. Então, é que as pessoas praticam sexo, mas elas não falam de sexo. Não falam. Mesmo entre os casais. Quando a gente pensa em comunicação de casal, de você falar uma coisa simples, falar suas preferências. As pessoas não conversam, os casais não Não conversam. conversam. Então, é algo que é feito, porém não é falado. É. Então, isso atrapalha demais, porque a mulher que não consegue se expressar, falar, porque ela não sabe como que esse parceiro vai receber isso. E existe muito uma questão, e a gente não tá falando de mulheres mais idosas, tá? Eu tô falando da nossa geração. Aham, sim. Eu tenho casos de amigas que um dia ela comentou comigo, eu queria tanto, sei lá, fazer sexo anal. Eu gosto. Mas com o esposo ela não fazia. Eu falava, mas por que você não faz? Ela, porque... o que ele vai pensar de mim? Não tem liberdade Não tem com a liberdade. pessoa que ela escolheu para ser companheiro Não tem liberdade dela. com a pessoa que você tem a maior intimidade, que é. isso. Mas aí que entra, É um intimidade, paradoxo. intimidade não é tirar roupa. Exato. É. Intimidade é você se abrir por inteiro, é você É. ser quem você É é. verdade, Então as Thalita, pessoas você tem confundem razão. muito o que é intimidade. O que é ser íntimo de alguém? É eu ser quem eu sou. É. Se eu não sou quem eu sou não sou íntimo de ninguém. Você tem razão. Eu não sou íntima nem de mim, porque eu me escondo de mim mesmo. Você tem razão. Tem um exercício no Tantra que os casais simplesmente se olham e respiram juntos. E é uma coisa muito simples, muito básica, né? Que se a gente pensar, nossa, olho no olho e respiração. É fácil. E a gente vê, nossa, Não na hora olham. que eles se juntam ali, que eles começam, é muito interessante, porque surgem as mais diversas emoções. As pessoas choram, as pessoas riem, elas ficam, sabe, extasiadas. Porque quando a gente pensa que os olhos são a janela da alma,
É exatamente isso. E tem alguns exercícios do Tantra que são básicos, que é o que trazer você pro estado de presença mesmo. É você Uhum. estar ali presente naquele momento. Porque na maioria das vezes os casais estão juntos, e até mesmo na hora do sexo, mas cada um tá num lugar diferente. Eles estão ali ao mesmo tempo, mas a cabeça tá Tá em outro lugar. É. E o Tantra é exatamente isso, é trazer você pro aqui, pro agora, pro você tá ali prestando atenção no outro, no corpo do outro, na reação que ele tá tendo. É sentir o cheiro, é sentir o gosto, é extremamente sensorial, é o básico que a gente deveria ter e na verdade a gente se contenta com a fantasia, né? A gente vai fantasiando, a gente tá simplesmente de corpo ali presente, mas a sua alma, a sua cabeça tá em outro lugar. Eu falo muito com as minhas pacientes da questão delas não se permitirem vivenciar de fato o prazer que elas querem sentir. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que esteja com você ali naquele momento, ele vai sentir muito mais prazer vendo você tendo prazer. E aí entra muito a questão que eu falo pra elas: você vai performar até quando? Até quando você vai sustentar o personagem que você tá colocando dentro de você mesma? Então, a permissão é você literalmente, é você realmente se entregar. Então, vivencie as sensações. E aí entra muito o que a gente estava falando da questão da vergonha delas pedirem, delas fazerem, delas deixarem as coisas acontecerem pelo medo do julgamento. Tipo, onde eu aprendi isso? Por que eu sou assim, né? Ai, por que você quer fazer isso? Nunca aconteceu isso aqui em casa. Não permite... A parceria não permite uma experiência nova. E aí ela se poda de novo. A hora que ela tenta alguma coisa de diferente, o que acontece? Ela recebe um balde de água fria, ela vai fazer o quê? Ela se fecha Vai de se novo. fechando, Ela se fecha cada vez mais. Será que isso não se torna um círculo vicioso? Eu fico pensando isso, porque muitos dos meus clientes, dos homens, eles chegam muito com essas queixas, né, da esposa, porque eles gostariam que elas fossem mais abertas. Então, tem vários clientes meus que falam assim: eu queria muito que a minha esposa viesse fazer a massagem. Mas ela não aceita, ela é muito fechada. Aí quando a gente conversa sobre, então vamos começar devagarzinho, incrementar a relação, porque minha esposa, a frequência sexual, geralmente a queixa é essa, a frequência sexual. Porque geralmente tem uma frequência muito alta e o outro tem uma frequência muito baixa. E essas pessoas se casam. Eu passei por isso. sempre assim. Sim, eu passei por isso Assim. e eu busquei o Tantra pra isso. Inclusive, eu ia pedir pra você falar um pouquinho, assim, porque pra gente vai deixar o bolo completo pro outro episódio, pra você falar um pouquinho sobre as técnicas que você ensina, assim. Então, dentro das técnicas, quando vai o casal para fazer o curso de casal, então são feitas técnicas de reconexão, né? Então, são técnicas de respiração conjunta, dessa conexão do olho no olho, o giro tântrico, que é para você mobilizar a energia em casal, e aí depois a sessão de massagem. E aí, dentro da massagem, na técnica, por exemplo, que eu utilizo, como eu estou atendendo, é uma técnica diferente de, por exemplo, como um casal vai utilizar. Então, o casal ele tem muito maior liberdade, então ele pode se tocar, então envolve cabelo, envolve gosto, então colocar alimento, então, por exemplo, um chocolate, para realmente estimular os sentidos. Porque dentro da sessão de massagem, a gente utiliza 5 sentidos, né? A visão a gente não utiliza, a gente tira a visão, justamente para você entrar, né? É uma viagem para dentro, que eu falo. Então, você tira a visão, porque a visão te traz muito para o racional. E o objetivo da massagem é você deixar fluir, é você ir para dentro de você e deixar o seu corpo sentir. A gente trabalha o tato, que é a massagem, trabalha o olfato, que eu uso o óleo essencial, trabalha a audição, que é o som, que é específico da sessão. Dentro da relação, os outros sentidos também podem ser trabalhados. O paladar, com a utilização de frutas, alimentos termogênicos, que vão auxiliar ali também no processo de acelerar o metabolismo, dar aquele quentinho ali. Também a parte do olfato, que eu falo da preparação do ambiente. Então, dentro do curso, os dois vão aprender a aplicar a massagem, mas de uma forma mais íntima, com eles mais conectados. Então, é bem interessante para o casal. Eu falo que faz muita diferença mesmo porque a gente sabe que isso não vai acontecer todos os dias, né? Uma sessão ali de massagem não vai ser todos os dias que vai acontecer. Mas, eventualmente, é necessário que você tire um tempo maior para ter uma relação de qualidade. Uma conexão, né? Isso.
Bom, gente, então nós agradecemos imensamente esse primeiro bloco do nosso Balaê Podcast. Calma, não se desesperem, porque essa é apenas a primeira parte Sim. de muito assunto sobre autoconhecimento, autoexploração, melhorar a sexualidade para ambos os parceiros. Então é isso. Muito obrigada, meninas. E A gente que agradece. Agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. E até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau.